Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um breve e sucinto comentário sobre a lição de número 9 e hoje nós vamos estudar com base no capítulo 5 e 6 do livro de Esté. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Esté de uma forma expositiva, capítulo a capítulo, e sempre trazendo aqui no decorrer da semana as nossas videoaulas, que é uma ferramenta aí para ajudar, não é para substituir, é para ajudar no auxílio a professores, alunos, superintendentes da nossa escola bíblica dominical. Então, o nosso estudo é com base no nosso guia prático da nossa escola bíblica, que é a nossa revista da PEC, e nós estamos estudando nesse trimestre 2 livros históricos, o livro de Ruth, que já estudamos, agora já estamos no livro de Esté, que fala sobre a fé e a confiança e a coragem dessas duas mulheres, seguindo aí, ou vamos dizer que na diretriz da vontade de Deus, sendo instrumentos de Deus. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos sobre esse tema, o primeiro banquete da Rainha Esté. Então vai ser com base nesse tema que nós vamos aprender. Mas antes de falarmos qualquer coisa relacionada a essa aula, eu quero te convidar a ser um parceiro do nosso canal. Você que às vezes faz uso, mas que não é inscrito, torne-se um parceiro, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando. E você que é inscrito, deixa aí o seu like e vai curtindo aí os nossos vídeos, para que assim, vamos dizer que essas ferramentas ou esses vídeos eles vão chegar mais adiante, através da sua contribuição. Você sendo um mantenedor desse canal, contribuindo dessa forma, compartilhando, curtindo, comentando, a gente vai chegar mais adiante e com certeza mais pessoas vão ter oportunidades de ouvir e ver as ministrações, ou ter em mãos essa ajuda. Então eu conto com você e já lhe agradeço, porque você tem aberto as portas da sua casa e depositado diante de nós alguns minutos do seu tempo para assistir essas videoaulas e assim como nós também ser abençoados. Então que Deus abençoe a todos aqueles irmãos que tiram tempo para estudar junto conosco. Então a nossa lição de número 9, o tema, o primeiro banquete de Esté, é com base no capítulo 5 e 6, a nossa lição com 3 pontos. O primeiro e o segundo ponto, eles vão ter base no capítulo 5. O terceiro ponto, base no capítulo 6. No capítulo 5, o que o capítulo 5 vai descrever para nós? No capítulo 5 ele vai falar sobre aí o pedido da Rainha Esté, vamos dizer que a fé e a coragem da Rainha Esté, e a presença de Assuero sem ser convidada. Então a gente vai ver todos esses detalhes aqui no capítulo 5. Lembrando aos irmãos que você não pode ir para a sua classe, para a sua sala de aula, sem fazer o uso da leitura desses 2 capítulos. É importante você ler no decorrer da semana o capítulo 5 e o capítulo 6, para você se informar bem deste assunto. E já o capítulo 6 a gente vai ver a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Então os personagens aqueles que a gente já tinha feito notórios seus nomes na lição passada. No capítulo 5 vai ser a Rainha Esté, o rei Assuero, Mordecai e Amã. E já no capítulo 6, os personagens que vão continuar Mordecai, Amã e o rei Assuero. Vamos ver também uma personagem que vai entrar no decorrer da narrativa sagrada, que é a mulher de Amã, que através dos seus conselhos Amã vai reger aí os seus passos rumo, vamos dizer que a sua própria destruição.
Então, no texto dessa oportunidade que nós vamos examinar, nós vamos perceber que Amã, ele vai continuar, né, declarando aí a sua ira, a sua discórdia contra o justo Mordecai, contra os judeus. E nós vamos ver que ele vai mandar fazer, né, seguindo os conselhos aí do seu grupo de conselheiro e da sua mulher, fazer uma forca aí de aproximadamente 22 metros, né, de altura, que é 50 côvados, e a gente vai ver que Amã, quando ele projeta fazer essa forca, ela tinha um único objetivo, né, que era para condenar a morte do justo Mordecai. E a gente vai ver que Deus, ele vai reverter essa situação. Deus, ele vai dar um reviravolta em todo o cenário que Amã julgava estar, né, vamos dizer que na direção dele, que estava soprando para ele. A gente vai ver que Deus vai reverter isso, né? Assim como Amã julgava que tudo estava indo bem, tudo estava contribuindo, né, Deus vai inverter, vai colocar Amã, né, sendo aí através das suas atitudes, através das suas ações, que vai levar ele a ser condenado. E Mordecai, que tinha feito um bem para o rei Assuero, isso lá no capítulo 2, se não me falha a memória, e alguns estudiosos vão dizer que de lá, quando ele descobre aquela conspiração na porta do rei ali, até esse capítulo que nós estamos estudando hoje, passou mais ou menos 5 anos. E aí os maiorais de Assuero esqueceram de honrar, de prestar uma honraria a Mordecai. E tudo isso a gente vê Deus por trás disso tudo, né? Deus ocultou isso, omitiu isso da mente e do conhecimento dos homens, para que eles não prestassem essa honra no tempo que aconteceu, mas que estava reservado. E a gente percebe que Mordecai, mesmo não tendo reconhecido, ou vamos dizer que honrado, naquele tempo, ele ainda continuou sendo fiel, ou seja, era uma pessoa de caráter. A gente vê que Mordecai, sendo judeu, ele era um exemplo. E no final do livro a gente vai ver, capítulo 10, a total exaltação de Mordecai. Aqui é como se fosse só uma prévia. No capítulo 5, já direcionando para o capítulo 6, a gente vai ver isso, uma prévia da sua exaltação final. Então a nossa leitura é com base aqui no capítulo 5 e 6, mas antes de passar aqui a nossa verdade prática, eu preciso apresentar o nosso textuário. O nosso textuário se encontra no versículo 2 do capítulo 5, que diz: Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, o nosso textuário nos informa a atitude, né, de Esté, depois que ela tinha convocado todos os judeus da província de Susã a jejuar durante 3 dias e 3 noites, para que ela tomasse essa atitude, né, de intervir junto ao rei a favor da sua raça, a favor do seu povo, a favor das suas origens. E a gente percebe que Esté, ela entra no pátio, e quando ela entra no pátio, ali a história ou a lei dos persas dizia que se alguém entrasse no pátio, já era digno de morte. Mas Esté, ela veste as vestes reais, põe a coroa de rainha na cabeça e vai, quando ela se aproxima do pátio que ela entra e que dá acesso à frente, né, da sala real de onde fica o trono de Assuero, Assuero vai saindo. Aí é onde ele vê a rainha Esté, e aí ele vai estender o cetro de ouro e ela vai trisca a ponta. Então a gente percebe aqui no textuário que o textuário descreve para nós é a benevolência, né, de Assuero quando vê Esté. Ele poderia muito bem, né, não estender o cetro,
mas estendendo o cetro, ele está demonstrando, né, a sua honra, o seu respeito aí à rainha Esté. Então a nossa verdade prática, ela diz: enquanto esperamos, Deus não trabalha apenas em nosso coração, mas igualmente no de outros, renovando as forças a todo momento. Nossa verdade prática, ela nos informa que nós precisamos a todo custo esperar e continuar esperando em Deus, porque enquanto esse momento passa e nós esperarmos em Deus, não significa dizer que Deus está parado, mas significa dizer que Deus está trabalhando tanto no nosso coração como no coração dos outros, né, para que tudo siga ou sirva o propósito dele, na nossa vida, como também na vida daqueles que nos rodeiam. Então essa é a nossa verdade prática. Antes de darmos início aqui ao nosso, vamos dizer que a nossa introdução, eu preciso apresentar aos irmãos aqui os nossos objetivos, que nós vamos trabalhar nessa videoaula. O primeiro é identificar o agir providencial de Deus na vida de Esté e entender como a arrogância, o orgulho e a vaidade pode levar a atos extremos. E o terceiro e último, constatar a providência divina até na insônia do rei. Então nós vamos estudar esses 3 objetivos e no final, né, da nossa videoaula, nós precisamos estar conscientes, né, acerca desses objetivos, acerca de saber, né, que esse texto ele é atual, ele é um texto onde nós precisamos entender que ele tem um valor para nós, porque nós precisamos extrair essas lições, né, acerca da maturidade de Esté, de estar na presença do rei, o rei lhe dirigir palavras, dizendo para que ela fizesse o seu pedido e que, se fosse, ele daria até metade do seu reino. Claro que ele fala isso não no sentido literal, né, mas é dizendo para ela que o coração dele está aberto ao pedido que assim ela o fizer. E a gente percebe que Esté, ela tem maturidade, né? Ela vai apenas convidá-los para um banquete, convidar o rei, e vai fazer questão de que Amã também esteja nesse banquete. Então, as nossas próximas lições, né, a lição aí de número 10, nós vamos falar sobre o segundo banquete, mas essa lição ela é centrada apenas nesse primeiro banquete, né, onde Esté, ela vai convidar, né, o rei Assuero e Amã para fazer parte desse banquete. Então, a nossa aula, o primeiro ponto, nós vamos discorrer um pouquinho sobre Esté alcança favor. O segundo ponto, nós vamos falar a vaidade de Amã. E o terceiro e último, a humilhação de Amã. Como a gente já falou a nível de introdução, esses 2 primeiros pontos, eles são com base no capítulo 5 do livro de Esté. E o primeiro ponto, Esté alcança favor. O primeiro tópico fala, Esté vai falar com o rei. Aqui nesse primeiro tópico, a gente vai ver, né, o resultado, né, vamos dizer que a perseverança e a coragem e a fé de Esté, né, de ir ter com o rei, arriscar a sua vida, né, para ir, vamos dizer que interceder a favor do seu povo diante do rei. Então esse primeiro tópico vai descrever para nós de uma forma bem direta acerca das atitudes, né, de Esté quando ela vai ter com o rei Assuero e aonde ela vai alcançar favor aqui conforme a gente viu aqui no nosso textuário. O segundo tópico, o primeiro banquete. Nesse segundo tópico aqui do primeiro ponto, nós vamos ver que Esté, ela vai lançar, né, um convite diante do rei Assuero, né, que é o convite para esse primeiro banquete. Então a gente precisa entender que Esté, quando ela tem essa atitude de não manifestar ali, em primeira instância, acerca do que ela
estava precisando acerca do seu pedido, ela demonstra uma característica de uma pessoa que é sábia, de uma pessoa que tem alcançado maturidade. Porque Esté, ela de uma certa forma, ela estava estudando como é que estava o temperamento do rei Assuero, né, para que ela não perdesse a oportunidade. E já depois que ela sonda, né, para ver como é que o rei se encontrava, ela decide fazer um convite para que o rei Assuero fosse a esse primeiro banquete. E às vezes as pessoas ao ler percebem que Estela não confrontou, né, ou não bateu de frente direto logo nessa primeira oportunidade com Amã. É porque a gente percebe que Esté, ela nesse momento ela já é uma rainha madura, né, sábia, que, como diz a palavra de Deus, uma mulher que edifica a sua casa. E ela, analisando ali o cenário, analisando ali tudo, ela percebeu que o momento e o tempo não era aquele, que ela precisava esticar mais esse tempo para ganhar, aí vamos dizer, que mais força no seu pedido. E a gente percebe isso aqui nesse segundo tópico. Vamos passar agora ao terceiro tópico, a petição de Esté. Nesse segundo tópico, a gente vai ver que Esté, ela vai fazer esse convite, né? A petição dela ao rei Assuero que se o rei alcançou, ouviu em mim, ou deu a mim graça, eu quero pedir que o rei se apresente no meu banquete. Essa foi a petição que Esté direciona aqui no versículo 8 ao rei Assuero. É que ele lhe dê mais uma oportunidade a ela, né, dela poder estar em um banquete organizado por ela e ouvi-la. Né? E a gente percebe que no final, né, desse capítulo a gente vai ver que Esté, ela demonstra uma lição de maturidade. Porque ao mesmo tempo que ela sondava o sentimento do rei, ela estava sondando também Amã, as atitudes de Amã. E é por isso que aqui vai ter um tópico falando acerca da alegria momentânea de Amã. Né? Como é que Amã, naquele momento, estava se sentindo. Né? Ele estava se sentindo uma pessoa honrada, elogiada e digno de ser convidado pela própria rainha. Né? E isso a gente vai perceber que ele vai se achar, o orgulho vai entrar tanto no coração dele, no ponto dele achar que ele foi a pessoa mais importante, tirando o rei, ele foi a segunda pessoa mais importante aí para esse convite, onde esse convite foi estendido. E ele vai sentir um gozo, uma alegria muito grande, aonde ele vai chegar na casa dele, diante dos seus conselheiros, diante da sua esposa, e vai começar a se gloriar de todos os bens materiais que ele possuiu. Ele vai começar a se gloriar dos muitos filhos que ele tem. Ele vai começar a se gloriar das honrarias que o rei colocou diante dele e também desse convite. Porque quando a gente estuda um pouquinho acerca da história, né, vamos dizer que da Mesopotâmia antiga, estuda sobre a lei dos medos persas, a gente vai entender que ter muitos filhos era uma questão de honra. Essa pessoa, ou o pai desse clã, né, dessa família de muitos filhos, ele era honrado, ele era tido como um príncipe, onde o rei lhe dava presentes, porque ele tinha muitos filhos. E Amã, ele estava nessa situação. Ele se sentia uma pessoa orgulhosa. Logo nesse momento aqui, a gente percebe que ele era como se fosse um vice-rei. Ele era o primeiro-ministro do rei Assuero, dessas 127 províncias que estava à disposição de Assuero, debaixo das suas ordens. Quem mandava, quem tinha a palavra, aí também, quem tinha uma certa autoridade limitada, mas tinha, era Amã. E por isso que ele era uma pessoa aí também orgulhosa. Vamos passar agora para o nosso segundo ponto da nossa lição, a vaidade de Amã, que vai se estender do versículo de número 9 até o versículo 14. E o primeiro tópico, vamos falar sobre o bom humor
de Amã. Vamos dizer que esse tópico vai descrever o estado momentâneo de Amã, descrito aqui no capítulo 5. Que Amã, ele estava de uma certa forma alegre. Para ele, o vento estava soprando a seu favor. Todas as coisas, todas as circunstâncias, né, estavam contribuindo para o sucesso do que ele almejava, né, daquilo que ele tinha projetado. E a gente percebe que esse humor é descrito aqui no versículo de número 9. Então nós precisamos entender que Amã, nesse momento, ele estava, vamos dizer que com alegria, era momentânea, passageira, mas nesse momento ele estava alegre com a vida. É como a gente já ouviu uma frase aí, que para os pecadores e ímpios, aqui na terra é o céu, mas para o crente, aqui na terra é o inferno. Ou seja, para nós cristãos, o que nós podemos sofrer aqui na terra é o máximo que nós vamos sofrer, porque o céu é só alegria. Já para os pecadores, comparando aqui o viver terreno com o inferno, para eles aqui a terra vai ser um céu. Então, Amã aqui, a gente percebe isso, que ele estava no estado de alegria. Ou seja, ele tinha honra diante do rei. Ele tinha honra vamos dizer que pelos seus bens materiais. E todos ali da casa do rei se dobravam diante da sua face, só não Mordecai. E é isso que vai entristecer, e que é vamos dizer que o tema desse próximo tópico, que diz a ira de Amã contra Mordecai. E nesse tópico, nesse segundo tópico, que é com base ainda no versículo 9, na parte B, a gente vai ver que Amã, ele vai sair do palácio, e quando ele vai passar ali na porta real, onde ficavam os servidores, ele vai ver que todas as pessoas vão se curvar, vão prestar reverência a ele por um decreto real, né, porque ele era primeiro-ministro, mas ele vai ver que uma pessoa não vai se curvar, não vai nem fazer questão de olhar em sua direção. Quem é essa pessoa? Mordecai. Quem é Mordecai? O alvo da ira de Amã. Então a gente vai ver que Amã, ele sente essa ira e ele vai alimentando mais essa ira, e a gente percebe que quando ele chega na sua casa, essa ira ela vai se tornando cada vez mais maior, né? Isso vai, vamos dizer que, emaranhando os pensamentos e as atitudes de Amã rumo a uma destruição projetada por ele para a pessoa de Mordecai. A gente vai ver quando ele chega na casa dele, meio tristonho, meio maribundo, ele vai descrever o que ele está sentindo para a sua mulher, para os seus conselheiros, é aonde a mulher vai dar essa ideia para que ele faça, né, uma forca para condenar Mordecai, e a gente vai ver isso já no último ponto da nossa lição, que vai iniciar aí o capítulo 6 aqui do livro. Vamos passar agora ao nosso terceiro tópico desse segundo ponto, que fala: Amã planeja vingança. Aqui é com base no versículo 14, é onde a gente vai ver que Amã, ele, de uma certa forma, ele vai olhar para a atitude de Mordecai em relação a ele vai já de pronto, né, vamos dizer que reprovar, e é como que se ele, naquele momento, por uma questão de ética, fizesse vista grossa, mas leva consigo, né, vamos dizer que essa desavença, e aí ele começa a projetar, a planejar a morte de Mordecai por essa insolência, porque ele julgava que era uma insolência diretamente à sua pessoa. E a gente já estudou isso na lição passada, que se tratava de uma rincha entre os amalequitas, né, e os judeus, os hebreus, povo de Deus, que começou lá no deserto, quando o povo sai do Egito, e no caminho estão os amalequitas, que não cedem espaço, eles entram em guerra, e aí Deus dá uma ordenança a Moisés, para que Moisés passasse para Josué, Josué passasse para o povo,
que quando entrasse na terra prometida e que tivesse descansado, que aniquilasse da face da terra os amalequitas. É aonde o responsável para essa missão vai ser já no período da monarquia, que vai ser o rei Saul, é aonde ele não vai, né, cumprir essa ordenança de Deus, ele vai desobedecer, aonde ele vai perder o seu trono, e aí a gente vai ver que essa rincha ela vai ganhar espaço no tempo. A gente vai ver que ela vai trilhar e chegar aqui até nessa cidadela, na cidadela de Suzã, aonde os descendentes de Saul, representado na pessoa de Mordecai, e os descendentes de Og, que era o rei dos amalequitas, na pessoa de Amã. É onde vai ter esse confronto, e a profecia que Deus tinha lançado, né, por meio de Moisés, ela vai se cumprir aqui, onde Deus disse a Moisés que sempre ia ter, né, uma disputa, uma guerra entre essas duas nações, né, onde quer que fosse, sempre ia ser travado, mas que os hebreus iam prevalecer e aniquilar. Aí a gente precisa entender que aqui o que fez a condenação ser iminente na vida de Amã foi as suas próprias atitudes em perseguir o povo de Deus. E o povo de Deus, eles tinham uma promessa, né? E é isso que a gente precisa entender. O terceiro e último ponto da nossa lição, com base no capítulo 6, do versículo 1 ao 14, o primeiro tópico, ajuda de Mordecai lembrada. Aqui a gente precisa entender que enquanto anoitece, o rei Assuero está no seu leito para dormir, descansar, Deus vai começar a trabalhar. Deus vai começar o reviravolta naquele cenário. E Deus vai, vamos dizer que, trazer uma reviravolta na mente, né, de Assuero, nos pensamentos de Assuero, para que ele perca o sono. E aí ele não vai conseguir dormir. Como ele já está com insônia, né, que o capítulo ele vai ser tematizado, o capítulo 6 aqui ele vai ser tematizado como a insônia do rei Assuero. E nessa insônia ele não vai ter, né, vamos dizer que ânimo para dormir, então ele vai consultar, né, ali todos os arquivos que está escrito nas crônicas, e ali ele vai pedir para que alguém leia, e vão abrir o último, que vai ser a questão de Mordecai, que há 5 anos atrás Mordecai vai descobrir uma conspiração entregando 2 pessoas que queriam atentar contra a vida de Assuero, e por meio de Mordecai, Assuero ele recebe, vamos dizer que esse presente da parte de Deus, que é a descoberta dessa conspiração, e por isso era o motivo dele estar ainda vivo. Então a gente percebe que Assuero, consultando, né, todo esse banco de dados, ele vai perceber que nenhuma honraria está escrito a esse fato. É onde ele vai chamar o cronista, o escriba ali, e perguntar o que fizeram para honrar Mordecai, o judeu Mordecai. E aí eles vão dizer, não fizeram nada até o momento. E aí, já quase amanhecendo o dia, né, já às 6 horas da manhã, a gente percebe que o rei ainda não dormiu, está ali ainda examinando, e aí ele pergunta, tem alguém aí no pátio, né, que era do primeiro escalão, e ali alguém vai dizer, olha, Amã já está aí, ou seja, Amã, ele também já estava logo cedo para pedir a condenação de Mordecai. Então, quando Amã, ele entra na presença ali do rei, no palácio, o rei não deixa Amã falar nada, né, já começa perguntando, Amã, o que a gente pode fazer, né, para honrar um homem? E Amã, como era orgulhoso, achava que a única pessoa que tinha honras ali suficiente para ser honrado pelo rei era ele mesmo. Então ele dá uma ideia ao rei, olha, coloque as vestes reais que o rei usa no dia a dia, coloque a sua coroa e coloque essa pessoa sobre um cavalo real, para que ande no meio da cidade, na praça da cidade, e uma pessoa saia gritando na frente, dizendo, este é o homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz o rei. E
a gente percebe que Amã dando, né, todo esse, vamos dizer que esse arranjo para Assuero diz, pois vai e faz isso com Mordecai, e você vai puxar o cavalo, né, você vai ser o responsável, e cuide para que não se omita nada do que você falou para mim, ou seja, para que ele falasse ou fizesse tudo aquilo que ele tinha falado para o rei Assuero. Então aqui a gente já vai entrar no tópico 2, Mordecai honrado. Então, Amã, ele sai da presença do rei naquele mesmo dia, vai aonde está Mordecai, que é na porta do rei, ali exercendo as suas atividades. Ele vai chamar Mordecai, vai colocar sobre um cavalo, vai andar nas ruas da cidade gritando, né, fazendo aí, conforme ele tinha dito para o rei, que o rei estava honrando Mordecai. Né? Isso a gente percebe que o texto vai deixar bem claro para nós que depois que essa cerimônia ela é cumprida na cidade de Suzã, Mordecai ele volta para a porta do rei e Amã sai dali de cabeça baixa, envergonhado, porque já tinha mandado construir a forca, e aí ele corre para a casa dele, é aonde a mulher dele ela vai prever a sua destruição. Isso que é assunto no próximo tópico, que é o terceiro e último tópico da nossa lição, que fala: a mulher de Amã prevê fracasso. Nesse tópico a gente vê que a mulher de Amã, ela vai falar como alguém que conhecia o povo judeu, que sabia que o povo judeu tinha um Deus, que cuidava a todo instante desse povo. Parece que essa mulher ela já tinha ouvido falar dos milagres, das grandezas de Deus lá no deserto, de que o Deus dos hebreus abriu o mar vermelho, de que o Deus dos hebreus fez com que os muros de Jericó descessem por terra, de que os judeus eles tinham, né, debaixo da sombra do Altíssimo, ali conquistado toda a terra onde eles habitavam. Então essa mulher, ela vai dizer a Amã: olha, Amã, se tu já perdeu nessa primeira investida, tu pode se cuidar, tu pode assinar o teu certidão de óbito, tu pode se despedir da tua família, porque a tua morte é certa, porque tu vai perecer. A tua vitória não vai surtir efeito sobre a vida desse judeu, desse homem por nome Mordecai. É aonde ele fica entristecido, mas não dá nem tempo ele ficar triste, porque a história vai dizer que os servos do rei já entram, pegando ele pela mão e arrastando para ir, né, para o segundo banquete. Que isso a gente vai comentar na lição que vem. Então eu quero concluir e com a leitura aqui da nossa aplicação pessoal, que diz: a providência divina é manifesta em Assuero, que no meio da sua insônia decidiu ouvir a leitura das crônicas reais, onde ficou constatada a participação do judeu Mordecai na salvação da vida do rei, sem que recompensa alguma lhe fosse dispensada até aquele momento. Então a gente conclui aqui essa videoaula com aplicação pessoal e fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.